Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então estou trazendo aqui para vocês mais uma situação problema e também vamos ver como resolvê-la, né? Olha só, então calcular a derivada de u com relação a x e u com relação a y, admitindo que esse sistema aqui define u e v como função de x e y. Bem, a gente já viu em dois casos anteriores que quando é só uma equação, né, em que a gente tem x, y e z, isolar uma variável já não é simples. Imagina agora a gente resolver um sistema que não é linear e conseguir isolar aí u e v, né, em função de x e y. Então realmente isso aí talvez não fosse nenhuma tarefa possível, né, a gente fazer mecanicamente. Mas a gente tem nosso grande aliado, que é o teorema da função implícita, né? Então, através do teorema da função implícita, a gente vai conseguir, né, mostrar que essa equação ela define, né, u e v como função de x e y implicitamente. Bacana, né? Então, vamos ver isso em detalhes nessa nossa aula e aí esse tipo de problema já não vai nos dar mais tanto trabalho, tá bom? Então, vamos lá? Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading slow so I can... Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, vamos aqui, né, para agora esse nosso terceiro caso do teorema da função implícita, né, em que agora a gente tem problemas desse tipo, né, que a gente pode encarar da seguinte maneira, ó, tem uma função f que depende de x, y, u e v, isso aqui igual a zero, e embaixo eu tenho uma outra função, né, que eu vou chamar de g de x, y, u e v igual a zero, tá? Então, esse tipo de sistema, essa situação geral, que agora a gente vai tratar nesse teorema da função implícita, tá certo, pessoal? Bem, mas antes da gente enunciar o resultado, agora a gente precisa definir um elemento que ele vai ser bastante útil para a gente a partir de agora, que chama-se o jacobiano de uma função, tá? De duas funções, na verdade. Você pega duas funções aqui, ó. Eu coloquei aqui u e v, mas de fato ela podia ter mais variáveis, tá bom? Que é como a gente vai ver no teorema. Aqui poderia ser 3, 4, 5, não importa, tá bom? E aí eu estou pegando, ó, o jacobiano dessa função, né, com relação às variáveis u e v. Eu sou jacobiano. Foi em homenagem ao rapaz que, né, descobriu e viu a utilidade. Então, né, vamos respeitar, né, e dar o crédito às pessoas que descobriram as coisas para a gente, né? Então, olha só. Então, como é que a gente define isso? A gente define da seguinte maneira, essa notação, ó, d rho fg com relação às variáveis u e v, que é aquilo que eu falei. Essas funções poderiam ter mais de outras variáveis, como essas aqui, ó, poderiam depender de x e y também. Mas aqui eu digo quais são as variáveis que eu estou querendo, com relação a quem eu estou querendo o jacobiano, tá certo? E aí, inclusive, quando não tem confusão, a gente coloca assim, ó, j de u e v, que são só as variáveis. Quando a gente já sabe exatamente quem são as funções que a gente está trabalhando, não tem outras funções envolvidas. Tá bom? Bem, professor, e a definição é o quê? É um determinante, em que a gente pega a derivada de f com relação a u, derivada de f com relação a v, derivada de g com relação a u, derivada de g com relação a v. Só para ajudar vocês a lembrarem, claro que nesse caso é exatamente o que eu vou escrever aqui, né? Exatamente assim, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas só para você lembrar quem são as linhas aí que você tem. Então, se você observar, ó, o que está aparecendo aqui é como se fosse o gradiente de f, né, com relação às variáveis u e v. Então, se servir aí, é só uma associação mesmo, só para ajudar aí na memorização. Isso aqui não faz nem sentido que eu estou escrevendo, né? Estou colocando um vetor aqui dentro de um determinante, tá bom? Então, né, você pode imaginar que isso aqui seria o gradiente de f com relação às variáveis u e v sobre o gradiente de g com relação às variáveis u e v. Só para nós aqui, tá? Só para a gente memorizar. Não vai sair dizendo aí que o professor Adriano está dizendo que o jacobiano é o determinante do gradiente da função f com determinante
com gradiente da função g. Não vá dizer isso não, olha, eu não estou falando isso não. Estou dizendo só para a gente lembrar, né? Tá certo? Combinado? Beleza. Então, pessoal, sabendo quem é o jacobiano, aí sim a gente pode enunciar o teorema da função implícita, tá? Então, olha só, ele fala o seguinte. Eu tenho aqui, ó, duas funções, f, que eu estou chamando de f grande e g grande, dependendo de 4 variáveis, em que suas derivadas parciais elas são contínuas numa vizinhança de um ponto, tá bom? Agora a gente tem as seguintes condições, né? A gente tem a condição de que f se anula no ponto, g também se anula nesse ponto, e que o jacobiano, ó, de f, aqui é g grande, perdão, de f e g grande, que é o que a gente está colocando aqui no enunciado, com relação às variáveis u e v, né, com u e v, no ponto especificamente, é diferente de zero. Tá certo? Então, se isso aqui acontecer, vão existir funções diferenciáveis, u, que vão depender de x e y, e v, que depende de x e y, que são diferenciáveis numa vizinhança desse ponto Q aqui, né, ó, de centrado, né, uma vizinhança centrada no ponto AB aqui, tá certo? Que atende o seguinte, ou seja, esses pontos continuam no D, aqui eu não coloquei o x e o y, mas continuam no domínio para todo ponto nessa vizinhança. O gráfico dessa função, ela atende às equações, ou seja, atende o sistema, né? Esse sistema aqui que a gente tem, tá bom? É esse que está falando aqui. Pelo menos nessa vizinhança, né? Nessa delta vizinhança do Q. E também vale as regras de derivação. Eu posso derivar u com relação a x, posso derivar u com relação a y também. Ó. A única coisa que vai mudar é que aqui vai aparecer, ó, no lugar de ser x aqui, vai aparecer y, tá bom? Da mesma forma aqui, ó, derivada de v com relação a x está aqui, e a derivada de v com relação a y é só eu trocar aqui x por y, tá bom? Pronto, é só isso. Aplicar isso e pegar lá. Professor, eu vou ter que decorar esse negócio aí. Não, agora pronto. O senhor agora matou. A gente tem que decorar um negócio desse para fazer prova. Não, não precisa. Já falei para vocês. Vocês sabem a regra da cadeia para funções de várias variáveis. A gente vai ver que basta usar isso aí. Pronto. Eu vou apagar isso aqui e vamos só pegar essas duas expressões aqui, ó. Vamos derivar e usar a regra da cadeia aí, que é a árvorezinha lá, né, que a gente já aprendeu a construir para funções de várias variáveis. E a gente vai ver que a partir disso a gente chega aí também usando a regra de Cramer, né, para a resolução de sistemas lineares, a gente chega nessas expressões com uma grande facilidade, tá bom? Claro que na hora da prova você vai estudar, você memorizando isso aqui, melhor ainda. Mas não quer dizer que se você não memorizar, você vai ficar sem fazer a questão, tá certo? Você vai saber chegar até lá. Então vamos ver como é que a gente faz isso? Então, como eu falei para vocês, né, a gente não precisa estar decorando. Claro que numa prova, se a gente decorar, a gente vai agilizar. Mas lembrando que isso não é motivo para desespero, tá bom? Porque a gente consegue também aqui desenvolver, né, e encontrar a expressão das derivadas parciais de u com relação a x, de u com relação a y, ou de v com relação a x, de v com relação a y, né, de uma forma bem rápida, e vocês vão poder ver isso agora, tá bom? E não acho estranho não, realmente eu não concluí a gravação no mesmo dia que eu iniciei, né? Então, vocês estão percebendo aí que eu tô aqui com o cabelo cortado, né? Então essa foi a diferença, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, ó. Então, lembra, eu quero encontrar a derivada, por exemplo, vamos encontrar a derivada de u com relação a x, tá certo? Então, como é que a gente deve proceder para encontrar essa derivada? Da seguinte maneira, ó, eu vou pegar essas duas equações aqui e eu vou derivá-las com relação a x, tá certo? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, f é uma função que depende de quem inicialmente? De x, y, u e v, não é isso? Então eu coloco aqui o ramo, ó, x, y, u e v, tá bom? Pronto. Aí as funções, elas não estão implicitamente em função de x e y, então eu enxergo aqui, deixa eu até pegar outra cor para facilitar aqui para a gente a visualização,
Então eu pego aqui, ó, x também dependendo de x e y. Y dependendo de x e de y. Aí u dependendo de x e de y, v dependendo de x e de y. Tá certo? Pronto. Professor, a gente quer derivada com relação a x. Então eu vou derivar f com relação a x. Professor, mas x e x? Na verdade o que a gente está fazendo aqui é um abuso de notação. É como se aqui fosse uma outra variável, tá certo? Mas dá para a gente compreender bem aqui na hora da derivada, tá certo? Olha só. Então, quando eu vou derivar f com relação a x, eu venho, ó, derivada parcial, né, ó, de f com relação a x. Como x depende de duas variáveis, derivada parcial de x com relação a x. Tá certo? Lembra, como eu quero com relação a x, basta eu me concentrar no ramo, né? E na linha que vai até a variável x, tá bom? Aí aqui, ó, f com relação a y, y com relação a x. Agora, f com relação a u com relação a x. F com relação a v e v com relação a x. Pronto. Então isso aqui, né, é igual a zero porque eu estou derivando essa equação. Então vai ficar, ó, fx vezes derivada de x com relação a x, vou colocar, tá? Depois a gente simplifica. Aí, ó, mudou o ramo, mais, né? Derivada de f com relação a y, derivada de y com relação a x, mais derivada de f com relação a u, vezes derivada de u com relação a x, mais derivada de f com relação a v, derivada de v com relação a x. Isso aqui igual a zero. Por que igual a zero? Porque eu estou derivando, lembra, essa equaçãozinha aqui. Tá bom? Pronto. Aí observe o seguinte. Derivada de x com relação a x, isso aqui é a identidade. Então isso aqui dá igual a 1. Derivada de y com relação a x, y não depende de x. Então isso aqui dá igual a 0. Pronto. Então esse termo desaparece e vão sobrar esses aqui. Tá bom? Então, o que é que eu vou ficar aqui? Olha, quem é que a gente quer encontrar? Ah, professor, a gente quer encontrar a derivada de u com relação a x e, eventualmente, a gente também quer a derivada de v com relação a x. Então, para a gente, essas que são nossas variáveis, tá certo? Então, eu vou manter esses dois caras aqui no primeiro membro e esse fx aqui eu vou mandar para o segundo membro e vocês já vão entender o porquê, tá certo? Olha só. Então, aqui vai ficar, ó, fu vezes u elevado a x mais fv vezes v elevado a x igual a menos fx. Tá certo? Pronto. Aí a gente faz, ó, essa mesma coisinha aqui, a gente faz com relação a g. A mesma coisa, tá certo? Bem, se eu faço a mesma coisa com relação a g, então a única coisa que vai mudar é onde tiver um f aqui, eu vou colocar g, tá certo? Então, olha só, vou trazer para o lado de cá. Então a gente vai ficar assim, ó. Eu já vou reescrever fu, ux, mais fv vezes vx igual a menos fx. Então, eu só vou trocar aqui, ó. Vou colocar ó, gu, ux, mais gv, vx igual a menos gx. Porque é exatamente a mesma coisa, só mudando f por g. Tá bom? Bem, o que eu quero que vocês enxerguem agora é que agora a gente tem um sistema linear nas variáveis ux e vy. Tá certo? Como assim, professor? Só para você ficar mais claro, é como se eu tivesse com isso aqui, ó. Ax mais by igual a um, sei lá, a um c mesmo, por falta de escolha, dx mais y igual a f. Tá certo? Então é como se eu tivesse aqui com um sistema linear, né, ó, nas variáveis x e y. E aí a gente usa o teorema de Cramer
né, para resolver esse sistema. Como é que a gente usa o teorema de Cramer para resolver esse sistema? Bem, eu faço o determinante, né, ó, dos coeficientes, né, que a gente chama de determinante principal. Se isso aqui der diferente de zero, né, isso diz para a gente que o sistema ele tem uma única solução. Tá bom? E aí, quando eu quero encontrar o x, ficar mais claro aqui para vocês, né? Na regra de Cramer, né, ó, só relembrando, a gente pega o determinante principal, que é justamente o determinante formado por esses coeficientes aqui, ó. Tá vendo? Aí, por exemplo, se eu quiser encontrar a variável x, isso aqui é dx sobre d, onde esse dx é o determinante, trocando essa coluna aqui, que tem o coeficiente do x, pela dos resultados. Então, ficaria ó, C, F, B e E. Tá bom? Estou aqui só fazendo uma revisão rápida da regra de Cramer. Se você, né, já sabe, beleza, mas tá certo? Então, é dessa maneira que eu encontro o x. Então, fica o resultado desse dividido por esse. Tá bom? Pronto. Se eu quero encontrar o y, aí vai ser dy sobre d. E o dy é eu pegar esse determinante aqui, trocar essa coluna e colocar esses coeficientes. Isso é o que diz a regra de Cramer. Então, eu vou aplicar a regra de Cramer para esse pedacinho aqui. Olha, quem está fazendo o papel do A é o FU, o papel do B é o FV, aqui seria o papel do D e aqui seria o papel do E. Tá certo? Que é justamente quem a gente definiu como nosso jacobiano principal. Isso aqui vai ser, ó, esse determinante aqui, ó. FU, FV, GU, GV. Tá? Que na nossa notação, né, isso aqui é o dρ FG com relação às variáveis U e V. Tá? Que a gente viu no início da nossa aula. Beleza. Então, como é que eu acho o x, que é a derivada que eu estou querendo aqui no início? Como é que eu acho o x? Ah, professor, para eu achar o x, eu tenho que substituir aqui. Então, eu vou pegar esse determinante aqui, ó. Olha só. Eu vou pegar. Então, no lugar, ó, desses caras, eu vou substituir pelos do resultado. Então, vai ficar ó, menos fx, menos gx, e esse outro continua igual. FV, GV. Quem é esse cara aqui em termos dessa notação? Isso aqui, na verdade, é dρ FG com relação às variáveis x e v. Só que com o sinal de menos aqui, ó. Porque como eu tenho toda uma coluna, né, ó, multiplicando por menos, o menos fica aqui fora. Tá bom? Pronto. Então, quem é a derivada de u com relação a x? Juntando esses dois aqui, a derivada de u com relação a x, né, e usando o teorema de Cramer, é justamente esse cara sobre esse, que é menos dρ FG, dρ x v sobre j, que é esse determinante aqui. Tá bom? Pronto. Professor, e como é que eu acho o Vx? A mesma coisa, só que em vez de ser esse determinante aqui, ó, o que vai mudar é que no lugar dessa coluna aqui, ó, a gente vai colocar essas. Tá bom? Então, analogamente, a gente já consegue ver quem é. Ó. Quem é Vx vai ser dρ FG, dρ. Olha, então lembra, ó, nessa daqui eu vou trocar essa coluna por essa. Então vai ficar menos, né? Ó, menos. Aí vai continuar, ó, U x dividido por j. Tá certo? Pronto. Então, dessa maneira que a gente encontra aqui o Vx. Se eu quiser ver y e o y, professor, aí eu volto aqui, ó, e nessa conta que eu fiz aqui, eu faço a derivada com relação a y. A derivada parcial com relação a y. Procedo da mesma maneira, e aí eu vou encontrar a expressão para y. Mas claro que você consegue aqui, por analogia, já dizer quem é só. Se você entendeu bem aqui como é que a gente deduziu, né, fica mais fácil. Observe, né, que aqui é rápido de você fazer isso. Eu demorei porque eu fui dar uma revisada aqui
com relação à regra de Cramer, para você que não lembrava fixar melhor ainda, tá bom? Mas, caso você não decore essa expressão na hora da prova, calma, respira, você sabe fazer a regra da cadeia, né, usando a árvorezinha aqui, e aí pronto, você deduz isso aí rapidamente, tá certo, professor? Bem, então ficou faltando aquela questão lá do início, né? Agora é com vocês, tá bom? Eu vou deixar aí para vocês responderem aquelas derivadas que a gente colocou. A gente já tem aqui a expressão, basta a gente fazer as derivadas, né, e fazer a conta. Se você quiser conferir se você acertou, né, eu vou deixar aí, né, o PDF com as notas de aula e lá está feito completinho esse cálculo final, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês aí no cálculo 3, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.